As República e os Sistemas Republicanos. Autor, Sebastião G. Flores. Contexto actual de as repúblicas. Poderemos entender agora as repúblicas como que estamos morando uma transição longe, e dizer, que ainda não sei pode visualizar outras perspectivas que têm alguma coisa que aportar à nossa sociedade para com os movimentos sociais ou políticos. Ainda não tem novos horizontes, novas perspectivas a priori para abraçar nossas ideias novas que ainda não tem, depois e aí poderemos projetar novos sistemas de pensamento que nos convide sair dele estancamento atuais já seja cultural, político, social, etc. Para legar a novas concepções filosóficas de pensamento. Tem certeza que alguma ideia vai sair deste texto atual? Tem certeza? Atualmente tem uma Argentina, por exemplo, morando uma sociedade em uma decadência totais. Devido a diversos acontecimentos, por exemplo, depois de a ola dele progressismo, os governos de centro-esquerda, por exemplo, a gente não tem novas referências políticas alguma, que de alguma forma sirva para projetar novas políticas de Estado. Para meu ponto de vista, os movimentos sociais não procuraram, nem conservam algo muito importante que é essencial para a vida social, que é a preservação e a segurança de os direitos básicos de os homens, isto e essencialmente muito importante mais do que a gente pode dimensionar em termos de ele direito constitucionais, já que a gente não percebe as consequências de suas projetos políticos e sociais, isto é, algo de que a gente dele progressismo deveria de refletir para não esquecer, o que foi o que aconteceu aí com essas ideias políticas, como ele projeto de lei de gênero, e ele, sistema acusatório, foram possíveis levar adiante. Como foi que se deram as perseguições políticas de um bando contra outro, etc. A gente tem que aprender isso que aconteceu aí, mas de o contrário a história se vai repetir novamente. Vou a falar de isso dos temas, sistema acusatório e a lei de gênero, o que é o que percebo com essas leis que se levaram adiante em ele governo de Cristina e Alberto, por exemplo, dele período de 2012 até ele 2016-17 e depois dele 2019-20 até 2023-24 mais ou menos. Em meio a isso, ele governo de Maurício que foi durante 4 anos, como todos os governos, isto é para contextualizar, passou essa informação sobre os períodos históricos políticos sociais. Ele projeto de lei de gênero, onde procurava de alguma forma fortalecer ele empoderamento de os direitos com relação às mulheres foi um problema que ainda a gente não percebe, por quê? Porque ainda não fez nada para reverter isso ou ainda ninguém, nenhuma pessoa dele ambiente acadêmico saiu a retractar-se em termos políticos como para poder fazer um fechamento de as ideias que de alguma forma marcam um ontem e um depois. Sim, ainda não aconteceu isso, não sei pode falar de que a gente fez uma reflexão, alguma ali respeitou, em termos políticos histórico, sociais, etc. Entanto a gente tá esperando esse primeiro passo ainda. Paralelamente a isto mencionado anteontem vou convidar minhas ideias a respeito com relação a esses temas em question. Considero que ele projeto de lei de igualdade de gênero, ontem a lei de gênero, são 2 projetos de leis diferentes, foi bom ele primeiro em os anos 2016 baixo ele governo de Cristina e que depois disso já não foi o mesmo em esse sentido, tava tudo certo, em matéria de leis e os projetos, depois de aí de esse período as coisas trocaram radicalmente demais, muito demais, eu creio que nem as mesma gente percebeu isso, e dizer, a mesma Cristina e seu governo não foi conscientes dos passos que estavam dando em matéria política e ainda não são conscientes disso. Por o mencionado anteontem no parágrafo anterior. Agora bem, que foi o que errou todo esse jeito político de leis depois de igualdade de gênero ou matrimônio igualitário? O que erro foi que ao tirar a presunção de inocência dele sistema judicial particularmente, ele de homens, isto é que foi uma sorte de tirar um pilar fundamental de o que se considera, esse momento um princípio fundamental que sustenta ele sistema de leis, é dizer, a presunção de inocência particularmente é a garantia fundamental que sustém as leis de todos nós, seja homens ou mulheres indistintamente dele gênero. Sim, a gente de os movimentos sociais não tem consciência disso, então tem certeza que ainda não são conscientes de o que estavam fazendo em aquele então, se entende. Agora bem, ao tirar a presunção de inocência vocês deixaram um vazio legal onde todos os homens ficavam sem respaldo de parte do Estado nem das leis dele sistema judicial, com tudo isto aconteceu e a gente não percebeu a gravidade do assunto aqui mencionado. É por isso que eu te tô falando para convidar-te a fazer uma reflexão profunda sobre os temas que aqui estamos conversando. Nós temos que fazer a seguinte pergunta: como funciona o sistema judicial até agora conhecido? É fácil a resposta, ele sistema tem princípios fáceis de entender, que você tem presunção de inocência até que se demonstra o contrário.
E outro é, que cada uma das partes tem que apresentar seus relatos, suas provas, os argumentos para alegar a uma verdade com todo o que isto implica necessariamente bem entendido, é dizer que, por mais que gente conte a verdade de o acontecido a gente tem a possibilidade de não dar certo em esse sentido, já que a verdade em termos legais pode ser trocada, saboteada, imposta por um conjunto de mentiras bem pensadas por parte de um bom defensor de leis ou melhor dito por um mentiroso demais é dizer, um avogado que todo o mundo conhece. Agora bem, ao tirar a presunção de inocência e depois saca um projeto de lei, a Lei de Gênero, onde vocês ficavam criando uma sorte de dualidade falsa, divisão de os gêneros, podendo aos homens em uma vulnerabilidade legal mas isto ontem mencionado anteriormente, de não ter presunção de inocência, tava tudo certo, todo preparado para aproveitar-se de essa vulnerabilidade legal que só aconteceu para um só gênero, os homens. Paralelamente, as mulheres ficavam fazendo uma sorte de campanhas sociais públicas para criar uma sorte de inimigo público para só um gênero, os homens. Em esse contexto fado mas todo mencionado anteriormente nenhum homem está a salvo de uma falsa acusação ou de qualquer tipo de artimanha legal ou judicial. Por isso é muito importante fazer a escolha de estes temas aqui ou mencionados. Em resumo, ter uma consciência coletiva manipulada por as gente que ficam fazendo política demais mas uns projetos de leis que ficam fazendo injusto para todos nós, particularmente os homens, mas tem todo o sistema judicial a favor mas os meios de comunicação mas as redes sociais, isso não é bom para ninguém viu. Todos homens em esse sentido ficam totalmente vulnerável frente à lei, que em realidade baixo essas condições. Não tem lei que os amparem, e dizer, só quem tem dinheiro sai vivo dessa situação em caso de ser acusado seja verdade ou não, eu sei como é, todas as leis que ficam fazendo uma sorte de assegurança de nossos direitos seja particulares ou colectivos em termos sociais, são de alguma maneira os únicos direitos que vocês têm a favor, e que isso só tem um em particular, onde nossos direitos ficam ou tão apoiados que é a presunção de inocência. A presunção de inocência é o único que marca a diferença entre os que só seres humanos de os que só animais, já que se vocês tira isso de a mesa de negociação entre as partes, a gente só tem a justiça por mão própria ou só a justiça divina, é dizer, tem que renunciar à nossa razão para fazer uma sorte de justiça errada demais de a qual eu não concordo em nada. Entanto que a maioria da gente vai concordar comigo que isso tá errado demais, e que por agora, esse sistema acusatório não foi implementado em todos os países de Latinoamérica graças à razão e a Deus. O que se pretendia o que se pretende com esse sistema acusatório? O que é um sistema acusatório? Vou a começar por a segunda resposta. A gente tem que saber que ele sistema que descrevi em ele parágrafo anterior é ele típico sistema judicial conhecido por todo nosso. Tem presunção de inocência e direito a uma legítima defesa frente a uma Corte Suprema, etc. Agora bem, um sistema acusatório tira para fora a presunção de inocência e tira para fora dele sistema convencional um pilar fundamental, que é que não voltar a morar em um sistema medieval, como eram ontem, é dizer, a gente ontem, Idade Média, fazia isso de acusar a la gente sim um júcio previo onde a gente não tenha nenhuma possibilidade de defesa legítima e não tenha nenhuma possibilidade de sua presunção de inocência isto é o que aconteceu ontem em Idade Média. Ele sistema judicial moderno é diferente dele medieval, já que em ele medieval fazia uma sorte de caseiras de bruxas desse jeito entende. Ao tirar para fora a presunção de inocência mas a possibilidade de uma legítima defesa mas sim a gente fica pobre e não tem essa possibilidade mas a gente tem todo ele sistema a favor o que pode acontecer. Cê entende? Não tem muitas possibilidades, agora bem, ele sistema acusatório é uma ferramenta para fazer persecução política entre outras coisas, assim mesmo também sirvo para fazer uma sorte de justiça sociais, ou em outras palavras política ruim. Ele projeto de lei de gênero, o que fazia? Fazia uma sorte de contrapeso de as forças do sistema ele sistema convencional com relação a ele acusatório, e dizer que, põe as mulheres em vantagem com relação aos homens esse contrapeso legal, em verdade ilegal, criando assim um sistema anticonstitucional, antissistema judicial convencional, porque requeaba a ele mesmo o sistema em si, por sim vocês não se me dado conta o que aconteceu aqui. Paralelamente, sim vocês lembram todo ele parágrafo anterior mas ele resumo mas isto agora. Tudo junto um conjunto de dispositivo de poder institucional em sincronia contra todos os homens praticamente, tem que olhar ele bosque e não perde-se dentro dele mesmo, tem que entender isso por favor olha ele bosque, sou isso. Você sou chinos, sei vai a dar conta de as coisas erradas demais. A gente de movimentos sociais pretendia fazer uma sorte de sistema paralelo baseado em emoções. Eu tenho uma hipótese que é a seguinte.
Em ele caso que for assim isto mesmo nós possuo fazer uma análise de o que de verdade ter que fazer elos que não fizeram ontem. E dizer, o que tenderia que haver feito e não fez. Que é o seguinte, em primeiro lugar desenvolver uma ética, moral para ter um critério de o que tá bem de o que tá errado. Ainda não tem isso feito, nem por assombro. Em segundo lugar, uma tabela de classificação de emoções para juntar em conjunto com o critério antes mencionado, critério de verdade, porque sim não vai dar certo ele sistema que vocês quiserem implementar, errado demais. Em terceiro lugar, um conjunto de tabelas para cada uma das emoções de forma tal que, pode fazer uma sorte de sistema de penas e castigos para isso mesmo, etc. Paralelamente ter que implementar um conjunto de leis que busca dentro do sistema atuais, não por fora, dentro de as normativas vigentes, é dizer, sem tirar a presunção de inocência e a legítima defesa que todos nós temos e não queremos perder, é dizer, dentro dele sistema atuais estabelecido. Tudo isto aqui mencionado é de alguma maneira o que a gente não fez bem ontem, nada fez bem, que foi o que fizeram todo errado demais, caso exemplo na Argentina. Finalmente, possuo concluir o seguinte, a gente quis implementar um sistema paralelo ao estabelecido através de um projeto de lei, olha aqui um projeto de lei dentro do sistema atuais, de leis atuais, querendo assim tirar a presunção de inocência e a legítima defesa dele mesmo, um troiano, isto é que a gente não estava procurando empoderar as mulheres para fazer justiça, todo o contrário, a gente queria usar as mulheres como objetos para ter uma escusa legais para fazer uma sorte de caseira de homens, persecução política também, segundo as leis que elas mesmo sacaram, implementaram para fazer política demais. E assim ficarem ele power, apoiando-se sobre as leis corruptas e mentirosas demais, feitas por elas e eles mesmos, olha aqui isto é minha interpretação de os feitos, porém tem dúvidas de que isto não é verdade. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Seguirei bíceps pele clara riso brilhos.